Amém, amém. Deus te abençoe, pode sentar-se. Obrigado, os músicos, por esse tempo tão especial de louvor. Queridos, nós estamos desde o domingo passado trabalhando um tema, na verdade é uma nova série que nós iniciamos e nós vamos explorá-la durante os meses de setembro e outubro, que é isso aqui, conhecendo e vivendo os valores da família Ibai. Esse é o nosso tema durante os próximos domingos. E eu quero convidar você para acompanhar. A gente tem trabalhado o mesmo tema de manhã e de noite. Nós estamos aí num processo de qualificação, né, das nossas mídias, a gente tem gravado os nossos cultos e, na medida do possível, a gente vai disponibilizando lá no canal da igreja. Eu queria que você pudesse acompanhar, você especialmente que tem congregado conosco como membro, pudesse acompanhar essa série bem de perto, ok? Antes de prosseguir, deixa eu liberar as crianças. Beto já está aqui na frente, tia Beta. As crianças aqui à frente, por favor, venham todas. Vamos lá. Nós seguramos um pouquinho a liberação delas hoje. Os juniores têm ficado até o momento do culto, né? Das músicas, e quase que eu esqueço, aí Beta veio me lembrar aqui, pastor, dos nossos pequenininhos. Muito bem. Vamos dizer juntos aquilo que está lá em Números, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Vamos falar assim juntos? Que o Senhor e vos guarde. Vamos fazer mais bonito, irmãos? O tema de hoje, inclusive, é sobre excelência, então vamos dar mais uma caprichada. Alguns levantaram a mão, outros não. Vamos dar uma organizada nisso. Então, estenda as suas mãos com um gesto bíblico. A Bíblia diz, eu quero que os homens ergam mãos santas. Então, vamos dizer isso. É uma expressão simbólica que estamos dizendo para as nossas crianças que nós as abençoamos em nome de Jesus. Então, vamos dizer que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Ok, tá bom. Deus abençoe, crianças. Deus abençoe a equipe do By Kids, que seja um tempo especial de qualidade lá, um tempo de amizade, um tempo de brincadeira, um tempo de aprendizado, e que as atividades lúdicas contribuam para a formação de um caráter cristão que honra o Senhor. Os juniores também podem descer. Não tem. Geralmente a gente canta um hino para abrir o culto, dá uma palavrinha e tal, e os juniores ficam, né, durante mais alguns cânticos, eles estão imaginando que tem mais música para vir aí, mas agora não, estão liberados. Tudo bem, acabou a reunião, começou. De quem é o pai dessas crianças aqui? Muito bem, gente, nós estamos falando sobre isso aqui, né? Conhecendo e vivendo os valores da família Ibai. E nós iniciamos essa série domingo passado. O que nós queremos dizer com valores? Valores são crenças que nos ajudam e nos dão uma direção nas decisões ao longo da nossa vida. De um modo geral, sejamos conscientes deles ou não, todos nós temos valores, crenças ou coisas que nós valorizamos. E essas coisas que nós valorizamos nos ajudam a tomar decisões onde vamos empregar o nosso tempo, empregar os nossos recursos, onde iremos ou deixaremos de ir, o que deixaremos de fazer. São os nossos valores. Quando a gente se vê numa situação em que a gente acaba indo por um caminho, tomando uma decisão, compactuando com um determinado movimento de um grupo, não é? E isso pode acontecer no trabalho, na faculdade, não é? Mesmo até em família, entre amigos, e a gente sente que essa decisão do grupo, da comunidade, do grupo, não é? Conduziu numa direção que fere os nossos valores, uma direção de alguma coisa que a gente acha que não é tão importante, a gente se sente desconfortável. Se há uma decisão do grupo de investir financeiramente em alguma coisa, você acha que aquilo não era prioridade, não era valor, mas dentro do grupo você foi um voto vencido, você, por uma questão de valorizar a cooperação, é um outro valor, a cooperação, o somar esforços com a comunidade, com a maioria, você abraça aquela decisão do grupo, mas você ao mesmo tempo sente desconforto, porque está pelo valor da comunidade, abraçando uma decisão que contraria um outro valor seu, que às vezes tem a ver, por exemplo, com esse aspecto financeiro. Todos nós temos valores, sejamos conscientes deles ou não. Tê-los conscientes é bom porque isso nos ajuda, às vezes, a lidar com desconforto. Às vezes nós sentimos um desconforto porque os nossos valores foram violados e a gente não se deu muito conta de que é uma questão de valor. O que nós estamos trabalhando na comunidade? Os valores, nessa série agora, então, de setembro e outubro, para que a gente possa explicar, de certa forma, o que nós, como liderança, temos planejado, o nosso sonho de igreja. Ao compartilharmos essa série, que nós somos
querendo convocar cada membro desta igreja, cada um que tem congregado conosco, participado conosco, a abraçar uma visão de uma igreja que nós queremos ser. É claro que toda igreja deveria, por definição bíblica, compartilhar os mesmos valores e serem iguais, porque, afinal de contas, todas elas estão edificadas sobre a mesma rocha, que é Jesus Cristo. Você concorda? Você entende isso? Amém? Mas, naturalmente, assim como eu e você podemos ser classificados e reconhecidos como ser humano, nós podemos ser listados como seres humanos, ainda assim nós temos bom senso para reconhecer que somos seres humanos com distinções. Nós temos origem diferente, educação diferente, temos um DNA diferente, temos uma impressão digital que é única, não é isso? Então, ao mesmo tempo que nós compartilhamos, né, de um elemento comum, a nossa humanidade, nós compartilhamos desse lugar comum nessa noite, estamos reunidos aqui debaixo desse mesmo teto, né, dentro de um ambiente único de adoração e louvor. No entanto, há uma distinção, nós nos reconhecemos como diferentes em vários aspectos, né, do ponto de vista da aparência, da roupa, dos valores, da ideia da origem, da ascendência, etc. Então, da mesma forma, cada igreja, de algum modo, na medida em que vai se estruturando, na medida em que ela vai elaborando a sua agenda de trabalho, ela vai priorizando alguma coisa mais que outra, e isso faz com que as igrejas, embora tenham uma origem comum, um Senhor comum, que é Jesus Cristo, e a mesma missão, em última instância, a mesma missão, o mesmo propósito, elas têm características que são únicas, que de alguma forma caracterizam a ênfase, o trabalho, a dinâmica, o planejamento, a ação dela naquele período. O que nós queremos, então, ao trabalhar o tema valores da família Ibai? Nós queremos estabelecer uma base comum, queremos explicar e, ao mesmo tempo, convocar a igreja, abraçarmos um projeto de uma igreja que glorifique a Deus dentro de um certo modelo que nós estamos construindo juntos, com a contribuição da presença, das ideias, da crítica e, especialmente, aquelas que são vinculadas através da liderança da igreja. Por isso, muitas reuniões, compartilhamos, conversamos, e essa semana temos uma reunião ministerial na sexta-feira, não é? Quem assume liderança da igreja sempre acaba assumindo uma responsabilidade a mais de planejamento, de organização. E o que nós queremos de fato, glorificar a Deus em última instância, né, em última análise. O propósito final nosso como igreja é viver, não é, para o louvor e glória do Senhor. Amém? Mas isso tudo é um esforço humano que a gente se submete em oração à direção do Espírito Santo de Deus para que a gente possa cumprir o nosso papel específico como Igreja Batista Avenida dos Estados aqui nesse lugar. É o que nós desejamos, entender com mais clareza a vontade de Deus para essa cidade, a vontade de Deus para esse lugar, a vontade de Deus expressa através da nossa reunião como igreja aqui, e entender e discernir qual é a nossa contribuição para o reino do Senhor, para o reino de Deus aqui em Curitiba, qual é o nosso lugar, não é? E a minha oração e a minha esperança é que esses valores sejam compartilhados por todos nós e que nós possamos acolhê-los em nosso coração como um estímulo a uma vida cristã mais comprometida com o Senhor. Amém? Crenças e valores têm a ver com a nossa autocompreensão, com a nossa identidade, assim como a nossa declaração de visão e missão, coisa sobre a qual nós falamos no domingo passado. No domingo passado nós começamos falando da comunidade. Eu queria só revisar rapidamente. Comunidade para nós é um valor. E o que exatamente nós estamos falando quando a gente fala de comunidade? Nós estamos falando de convívio, cuidado mútuo, nós estamos falando de presença e participação, nós estamos falando de contribuição e de cooperação. É um compromisso que a gente gostaria que cada membro dessa igreja tivesse, de estabelecer vínculos reais e que pudesse, de alguma forma, ao estabelecer esses vínculos reais, encontrar aqui amigos e amigas, né? Pessoas com quem possa contar nas horas difíceis e com quem possa contar nas horas das celebrações também, nos momentos felizes, não é? Estabelecer vínculos. Nós não queremos ser um lugar onde você vem, assiste um culto, dá uma contribuição, sei lá, e depois vai embora e vive uma vida desassociada daquela comunidade, daquele grupo. Nós gostaríamos muito, esse é o nosso desejo, é que cada membro dessa igreja possa desfrutar de um senso de pertencimento e, ao mesmo tempo, um senso de responsabilidade, de cuidado, movido por um sentimento que eu tenho uma contribuição a dar, a minha presença faz diferença, a minha ausência faz falta, né? E eu tenho ideias, experiências, vivências que, se forem compartilhadas no ambiente apropriado, vão somar para que essa comunidade seja ainda mais adequadamente alinhada com a vontade de Deus.
Cada um de nós tem dons, tem talentos, tem competências que o Espírito Santo de Deus tem dado, para que a gente possa, claro, não exclusivamente no âmbito da instituição chamada igreja, né, porque o reino é muito maior, né, o Senhor está agindo, né, usando a igreja, mas agindo para além das fronteiras da denominação, da igreja local. Mas sim, né, quando a gente se associa a uma comunidade local, a gente traz contribuições de experiências e vivências e que Deus quer usar. Que Deus quer usar. Um princípio que a gente tem, por exemplo, observado quando a gente vai tentar organizar uma atividade ministerial de maneira mais sistemática, é de que o ministério surge com o ministro. O que isso significa? Significa que se a gente tiver uma ideia de resolver fazer alguma coisa que a gente não tem feito ainda, a gente não vai apenas lançar a ideia e perguntar quem quer fazer. Na verdade, a gente vai esperar que alguém se levante e diga, precisamos fazer. E a partir dessa pessoa que percebeu uma necessidade e que por isso também, de alguma forma, se enganja nessa necessidade, né, a gente vai montando os ministérios. Então, esse é um princípio. E tem a ver com isso, com esse senso de convívio, de comunidade, de presença, de participação, de contribuição e cooperação. Esse é um valor muito importante hoje. Por quê? Porque hoje nós temos muitas comunidades locais, muitas igrejas. E nós temos assim, uma coisa fantástica que a internet nos trouxe, que é a possibilidade de visitar um culto de uma igreja lá do outro lado do planeta, lá no Japão. Assistimos ao vivo. Né? E há tantas igrejas realizando trabalhos tão extraordinários, e há tantas igrejas cuja estrutura de culto alcançou uma excelência tão inspirativa, e a gente diz, eu gostaria de conhecer esse lugar. Gostaria de ir lá ver como é que é isso. E aí a gente vai pela internet. Há tantos pregadores tão profundos, tão impactantes, tão eloquentes, né? Com uma história, uma trajetória ministerial de vida que nos impressiona, que nos encanta, que nos inspira. E a gente pode acessá-los, né, por diversas vezes, em vários momentos do nosso dia, pela internet. Mas, de algum modo, essa contribuição fantástica também trouxe um perigo. O perigo de a gente achar que isso é igreja e que isso é suficiente para tocar a vida cristã. Mas não é. A vida cristã, conforme proposta pelo Senhor Jesus, implica em presença, em congregação, em participação, em compromisso com vínculos. E não dá para estabelecer compromissos com vínculos pela internet, neste nível que eu citei como exemplo. Também tenho a impressão que a gente vive uma época de descrédito da igreja enquanto instituição, e há muitas razões justificáveis para esta crítica. De fato, às vezes, a gente como igreja, se não vigiarmos, a gente valoriza tanto a instituição, as regras da instituição, perde, né, a gente se distancia, perde a essência, se distancia de que o Evangelho é vida na vida, não é compartilhar um compromisso com Jesus, e que isso é uma trajetória, é um processo, e que todo dia nós estamos aprendendo um pouquinho. Por isso até nós colocamos aqui esta referência, não é? Deixa eu passar essa aqui, ó. Quando a gente ignora o valor da comunidade, o que sobra? O que sobra é apenas a instituição vazia de sentido e propósito, geradora de uma religiosidade infrutífera. O que nós queremos dizer com essa caixa vazia é de que se a gente perde a comunidade, esse senso de pertencer, esse senso de compromisso local com a comunidade, o que resta? Resta uma instituição que oferece para a gente um serviço religioso. E a gente se torna cliente dessa instituição. E eu me perdoe na falta de criatividade, repito o mesmo exemplo que dei domingo passado e hoje pela manhã. Você vai a um restaurante e se serve, não é isso? Quem serve você não conhece, a pessoa que fez a comida você não conhece, o dono do restaurante você não conhece, você paga por aquele serviço. Se você achar que não foi bem atendido, você sai de lá falando mal, reclamando de tudo. Mas muda completamente a história. Se você vai no restaurante, você sabe que o dono do restaurante é alguém da sua família, que quem está na cozinha lá, preparou aquela refeição, é um amigão, uma pessoa chegada do seu vínculo. Né? Quem está te servindo também são pessoas que você conhece, tem vínculos de amizade. Há uma relação de afeto para além do serviço prestado para aquele restaurante. A relação é outra, você é capaz de voltar àquele restaurante, mesmo até que não seja tão bem servido assim. O que te motiva a voltar lá? O sentimento de carinho, de afeto para aquelas pessoas. É disso que nós estamos falando aqui. De um compromisso de afeto, de amor, de zelo pela comunidade local, da igreja. Reconhecendo que nós somos pessoas imperfeitas e que, por isso, a nossa convivência pode, em alguns momentos, ser uma convivência difícil até. Não é? Porque nós somos imperfeitos. E trazemos para a comunidade as nossas imperfeições, as nossas crises, as nossas neuras, as nossas manias, tá certo? E aí o choque dessa convivência, quando ela é um vínculo de amor e graça, vai aperfeiçoando o nosso caráter. Vai aperfeiçoando o nosso caráter.
Você deve conhecer histórias assim, eu conheço um monte de histórias de gente que chegou para a comunidade, para uma igreja, e era tão diferente do grupo, mas de alguma forma ela teve uma experiência com Jesus, o Evangelho tocou de um modo profundo e transformador a vida dela, daquela comunidade, através de alguém, através de um evento, de um culto, de uma experiência, e ela se vincula àquela comunidade, e nos primeiros momentos há um desconforto, porque ela é muito diferente da curva, fora da curva, né? No que diz respeito à média da comunidade, mas ela vai se inserindo, há algum choque, há um desconforto, mas daqui a pouco o processo se ajusta, a comunidade ganha com ela ganha com a comunidade, e há um ajuste que vai sendo feito. Passa o tempo, você encontra a pessoa, não é mais a mesma. E sabe por que não é mais a mesma? Nem a comunidade é mais a mesma, porque é sistêmico, a gente vai recebendo e dando. Então é disso que nós estamos falando, é um valor. É um valor. Não dá para levar a vida cristã em profundidade assistindo cultos, por melhor que sejam os cultos da internet. Não dá para levar a vida cristã em profundidade visitando as melhores igrejas da cidade a cada domingo, como se você estivesse escolhendo, né, nessa sociedade plural, né, o que mais lhe agrada. A vida cristã, repito, é um prato feito, executivo. Não dá para você entrar na vida cristã e pensar que você pode, como se estivesse em um restaurante a peso, escolher o que quer e o que não quer você deixa e vai lá e põe e pesa só o que gosta. É um executivo, um PF, um prato feito. E dentro desse prato feito que é a vida cristã, que é o convite que Jesus nos faz, está estabelecermos vínculos estreitos, maduros, ainda que desafiadores, uns com os outros, para que a gente possa viver o que diz a palavra do Senhor aqui, nesse texto. Né? É uma experiência de encorajamento mútuo. Olha, não é de hoje, né, que as pessoas têm uma relação, às vezes, da igreja de distância. Leia comigo, vamos ler juntos? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês... Amém. Queridos, juntos nós nos tornamos pessoas melhores. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos imbatíveis. Foi Jesus quem disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Contra a igreja. Não é contra eu sozinho, mas contra eu e você juntos, as portas do inferno não podem prevalecer. A igreja, irmãos, foi constituída pelo Senhor Jesus. A igreja não é ideia de homens. O nosso arranjo pode ser humano, debaixo de uma direção do Espírito Santo, mas a ideia de ter compromisso com uma comunidade de discípulos, homens e mulheres, que estão buscando a direção de Deus para a vida delas, isso é a ideia do Senhor Jesus. Está claro isso, amém? Essa comunidade cristã chamada igreja, gente, ela guarda o potencial de ser o movimento mais poderoso e estratégico na promoção do desenvolvimento e do amadurecimento disso que nós chamamos de vida cristã. O poder da igreja não está no uso das mídias. O poder da igreja não está na imponência dos seus prédios. O poder da igreja não está na literatura que publica. O poder da igreja está, se tudo isso é fruto de uma comunidade unida e comprometida com o Senhor Jesus, a fim de levar a causa de Jesus até os confins da terra. Essa é a igreja. Ela precisa fazer parte da nossa agenda. Tanto quanto incluímos trabalho, tempo com a família, estudos e formação. Quando nós estamos frisando o valor da comunidade, o que nós queremos é isso, é que você entenda que a comunidade importa. Isso significa dizer o quê, gente? Significa que eu preciso colocar o meu envolvimento, a minha presença, a minha contribuição, a minha conversa com a comunidade na minha agenda. Assim como eu vou trabalhar, eu preciso ter responsabilidade com o meu trabalho, assim como eu preciso reservar tempo para eu descansar, para lazer, o tempo para a minha família, a igreja precisa entrar lá na minha agenda. E às vezes vai conflitar, é ou não é com você assim? O desejo do descanso, do lazer, de assistir TV, de um compromisso com alguém, uma atividade de trabalho, e vai conflitar com a igreja. Eu espero que você considere, às vezes, a agenda da igreja um conflito saudável na sua agenda. Eu espero que, às vezes, você pense assim, e agora, o que eu faço? Tem a família, tem um trabalho, eu queria descansar, e tem a minha comunidade, que está reunida hoje, marcou uma reunião, marcou um encontro, marcou um movimento, marcou uma reunião especial. E que isso não seja secundário na tua agenda, nem na minha, em nome de Jesus, não. Em nome de Jesus, não.
Que a vida em comunidade seja tão preciosa como outras dimensões da sua e da minha vida. Muito bem. Para continuar pensando sobre os nossos valores, eu queria compartilhar sobre excelência. Abra sua Bíblia em Malaquias, ou acesse aí o seu dispositivo móvel, se você tem uma Bíblia no celular, e vamos ler Malaquias. Malaquias, capítulo 1. Malaquias é o último profeta do Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento. Após o seu ministério profético, se seguiu 400 anos no período interbíblico, que nós chamamos então de 400 anos do silêncio da parte de Deus. E essa é uma concepção histórico-teológica que significa dizer que nenhum outro profeta, depois de Malaquias, levantou-se até que veio João Batista e o Senhor Jesus. Então, em Malaquias capítulo 1, vamos ler a partir do verso 6, nós encontramos essa palavra profética, a última palavra profética do Senhor a Israel, já depois que eles voltaram do período de cativeiro. E esse período de reconstrução da nação, narrado nos livros de Esdras e Neemias, aqui também no Velho Testamento, é dentro desse período final ali que se insere o ministério de Malaquias. A partir do verso 6 do capítulo 1, nós lemos assim: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se sou pai, onde está a honra que me é devida? Se sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o seu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, e em toda parte incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido, ou será temido, entre as nações. Amém. Nós queremos falar sobre excelência. E deixa eu começar então, dizendo do que exatamente nós estamos falando com essa palavra. Nós estamos falando de fazer o melhor que se pode com os recursos que se tem no contexto em que você se encontra. Guarde essa definição, eu queria que a gente examinasse esse texto de Malaquias nessa perspectiva. O que é excelência? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um compromisso, de fazer o melhor que nós podemos, que você pode fazer ao longo da sua vida. Com os recursos que você tem em suas mãos hoje, agora, naquele momento.
no contexto em que você se encontra, dentro do tempo, do ambiente, do lugar em que você está. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de perfeição, porque não há perfeição possível, só no plano das ideias. E não há por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. Então nós cometemos erros. Na melhor das intenções, nós cometemos erros. Nós não queremos dizer algo indelicado para alguém, mas a gente fala. A gente não quer ser omisso diante de uma responsabilidade e a gente acaba, às vezes, pensando demais o que vai fazer e acaba pecando pela omissão. Ainda que há uma intenção positiva no nosso coração. Então, quando estamos falando de excelência, nós estamos falando de perfeição. Nós estamos falando de nutrir um sentimento de perfeccionismo que traz ansiedade e adoece o nosso coração, gera tensões no nosso relacionamento com as pessoas, porque nunca está bom o suficiente para a gente. Nós estamos falando do quê? De um compromisso, de dar o nosso melhor, num determinado contexto, dentro de uma experiência temporal, de um limite de tempo, com os recursos que nós temos naquele contexto, naquele momento. Enfim, é fazer o que... viver, né, um compromisso dos lobinhos na prática. Você sabe que o nosso filho está lá no escotismo. E ele está no nível do lobinho, deve até o final do ano passar para a categoria de escoteiro. Quantos já foram escoteiros aqui, já foram lobinhos ou coisa assim? Ok. Muito bem. Então os lobinhos e os escoteiros estão aí sabendo do que eu vou dizer. O lema é melhor possível. É o lema dele. Vamos lá num momento lá de uma espécie de pequena formatura de uma tarefa que ele tinha cumprido, e lá, né, eles se reúnem, fazem uma roda, né, põem o dedinho assim na testa, acho que é isso, né? Põe os 2 dedinhos, tem diferença do que é lobinho, do que é escoteiro, enfim, Yasmin também está lá, né? Mas Yasmin é escoteiro, né? Escoteira, né? Mas esse é o lema deles, melhor possível. Eu fui perguntar, porque eu não tinha visto, não sabia, ele falou que é o lema dos lobinhos, fazer o melhor possível. E é disso que nós estamos falando, que nós sejamos, guardadas as devidas proporções, como discípulos de Jesus, lobinhos, amém? Fazer para o Senhor o melhor possível. De certa forma, essa referência do texto de Malaquias, verso 14, nos permite esta afirmação. Veja que aqui nesse verso fica mais claro qual é a razão dessa advertência que Deus faz através do profeta Malaquias. Ele diz: maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: vocês poderiam fazer mais do que fizeram. Vocês têm condições, vocês têm recursos, mas não fizeram tudo o que podiam fazer. Não deram o melhor que vocês podiam dar. Lhes faltou um senso de honra e de compromisso com a excelência, e aqui especificamente no que diz respeito ao culto. Queria analisar esse texto com você para pensar nesse tema da excelência, nessa perspectiva que nós estamos apresentando. Então, se você fechou sua Bíblia, abra de novo lá, por gentileza, ou acesse de novo aí no seu dispositivo móvel, ok? Eu queria examinar essas referências com você. Malaquias possui 4 capítulos. E o Senhor fala através de Malaquias contra um relaxamento da vida conjugal, da banalização do divórcio, de casamentos naquele contexto de Israel, casamentos mistos em que Israel fazia alianças conjugais com as nações pagãs, e Deus havia dito que não deveria ser assim. Há, na participação dos dízimos e ofertas, um relaxamento. Há um relaxamento na moral, de um modo geral, mas a primeira observação do Senhor e a primeira advertência do Senhor é no relaxamento que Israel apresenta no que diz respeito ao ato de culto. Eu fico pensando que quando o nosso mais alto conceito de Deus se perde, se abre uma porta para uma vida completamente descomprometida com esses princípios de Deus. Alguém já chegou a afirmar isso, que na base histórica
que explica a ruína de algumas nações, está a queda dos valores que diz respeito a um conceito de Deus elevado. Quando Deus é qualquer coisa para alguém, para uma família, para uma nação, está aberta a porta para toda sorte de infelicidade. Qual é a queixa de Deus? Capítulo 1, texto que nós lemos. Deus começa falando com os sacerdotes e se refere a todo o povo. Ele diz: falta excelência no meu culto. Vocês poderiam e deveriam trazer para o sacrifício o melhor de vocês, mas estão trazendo o que sobra, o que resta. Animais aleijados, cegos, tudo isso que era contrário, que estava estabelecido como forma de culto de Israel daqueles dias. O animal oferecido em sacrifício tinha que ser o melhor, sem defeito. Ele é o tipo de Jesus Cristo. E o que estava acontecendo? Era o sacerdote que tinha o papel de examinar, de avaliar e dizer: não, está pronto esse animal não pode ser oferecido aqui no altar. Mas há um relacionamento do sacerdote, há uma cumplicidade com o relacionamento espiritual e moral do povo. Então qualquer coisa que vem, o importante é trazer. O culto continua acontecendo, o sacrifício continua acontecendo, o ofício sacerdotal continua acontecendo, o templo está lá com as portas abertas, mas já não há qualidade, já não há excelência. O coração do povo e do sacerdócio se afastou dos princípios de Deus. De alguma forma, Deus tem sido desonrado, e essa é a queixa dele através do profeta Malaquias. Ele diz: vocês dizem que eu sou pai, vocês dizem que eu sou o Senhor, vocês dizem que eu sou grande, mas o que vocês estão fazendo comigo no culto, essa expressão de culto de vocês depõe contra o que vocês estão falando. Eu não me sinto estimado, eu não me sinto honrado, eu não me sinto Senhor, eu não me sinto privilegiado, eu não me sinto digno diante de vocês. É mais ou menos o que Jesus disse lá no Novo Testamento. Esse povo, citando o profeta, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Deus não se ilude com as formas, Deus não se ilude com a aparência. Não é? Aliás, aqui está uma coisa curiosa. A gente às vezes faz alguma coisa e diz que é para Deus e explica a falta de qualidade dizendo que, apesar da falta de qualidade, nós estamos fazendo de que forma? De coração. Você já viu isso? A gente já disse isso algumas vezes. E talvez seja de coração mesmo. Talvez a pessoa esteja dizendo: olha, eu dei o melhor que pude. Talvez vocês não achem que é o melhor, mas é o melhor que eu pude. E é de coração. Então, há legitimidade nessa declaração, mas às vezes eu tenho a impressão que é só uma boa desculpa para uma postura relaxada, descomprometida, com falta de zelo com as coisas do Senhor, com a vida que Deus nos deu e com a responsabilidade de sermos administradores excelentes da vida, das oportunidades, dos dons, dos talentos que Deus nos confia. Deus está frustrado com eles. Deus faz referência ao pão da proposição, à mesa onde estava chamado os pães da presença do Senhor. Simbolizava a comunhão e a provisão do Senhor. Havia uma receita especial para fazer aquele pão, mas o pão está sendo feito de qualquer forma. E ele diz: a minha mesa é profanada. Vocês estão tratando minha mesa como se fosse qualquer coisa. E aí, olha que coisa terrível isso, gente. Deus diz assim: eu preferi o templo de portas fechadas. Eu preferi que o altar com seu fogo estivesse apagado. Gente, o fogo, a orientação do Senhor é que o fogo do altar permanecesse aceso. Eram feitos sacrifícios 3 vezes ao dia. Qual era basicamente o trabalho do sacerdote? Queimar um animal, fazer churrasco o dia inteiro. Eu sei que alguns sonharam e salivaram agora, mas não é exatamente isso que você está pensando. É só uma figura de linguagem para dizer que o animal era sacrificado ali, não é? Essa era a função dele. E aí Deus diz assim, e há em Levítico, em Deuteronômio, uma série de orientações que revelam esse capricho, esse zelo de Deus. E aí Israel está tratando isso de qualquer forma. Quer dizer, o sacerdote está lá, o templo está aberto, tem fogo no altar, tem uma mesa lá, mas não é com excelência. Não há qualidade, não há zelo, não há devoção. O que há? Há sobra, há resto. Há uma oferta desqualificada. E o teste que Deus propõe, a provocação do Senhor é: queria ver se vocês pegassem isso que estão me oferecendo aqui no meu altar e fizessem disso uma oferta para o governador. A coisa é tão séria que Deus prefere o templo fechado, né? Mas aí ele faz uma provocação e diz isso:
Vamos fazer um teste? Talvez eu esteja exagerando, porque não sei se você percebeu, é uma retórica, um diálogo no texto. Deus faz uma pergunta, o povo responde com outra pergunta, Deus pergunta, o povo responde, e Deus diz, eu sei que vocês estão perguntando, o que você despreza o Senhor? Senhor, eu levei lá um animal, mas não era o melhor, mas Senhor, eu levei. Então faz o seguinte, o teste é assim, você ia oferecer isso aqui para o governador? Talvez o governador fosse Neemias, talvez fosse um outro designado pelo governo persa, porque mais ou menos esse é o contexto histórico. Mas o que é importante, seja Neemias ou qualquer outro, é que há um princípio de reconhecimento de que muitas vezes o coração do ser humano se rende à tentação de adular uma pessoa que tem autoridade e influência. E faz por essa autoridade, por essa influência, movido por adulação, por bajulação, o que deveria fazer com zelo pelo Senhor e para a glória do Senhor. Eu acho que nós vivemos conflitos equivalentes, quando, por exemplo, nós temos que comprar um presente para alguém. E aí você faz a sua conta, vê qual é o que é a festa, o recurso que você tem, a ocasião. Mas eu creio que a gente, de vez em quando, leva em conta o que o outro pensa. Não é? Eu queria dar uma coisa que tivesse a ver com o outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, em algum momento, pode haver uma tensão sobre o custo daquilo. Né? Você consegue? Veja, olha aqui para mim. Eu sei que nós, homens, poderíamos dar às nossas esposas alguma coisa muito simples, né? Um anel feito de um galinho de roseira, e dizer para ela, ó, querida, vim no meio do caminho, e eu encontrei ali um galinho de roseira, tal, e eu tirei, fiz esse anelzinho aqui, entancei, né? Aquela coisa romântica, bucólica, né? Assim, e fiz para você. Talvez ela, né, sua esposa, né? As nossas esposas, que lindo e tal, etc. Né? Vai pensar, você pensou em mim, mas olha, se você chega com um anel, aquele anel, sabe? Aquele negócio caprichado, diz, ó, trouxe para você. Vamos ver, impressiona mais ou não impressiona? Porque ela abre aquele negócio e diz assim, meu Deus, isso foi caro. Da onde ele tirou dinheiro para isso? Não pergunta, irmã. Depois você vai saber nos jornais a notícia. Tá certo? Você vai saber de onde veio o dinheiro. Na hora você não pergunta, só recebe e agradece. Você pega aquele negócio. E por que impressiona? Porque há uma leitura de que custou caro. A gente tem no nosso coração essa mesma percepção de Deus. Há gestos que são dirigidos em nosso favor e que nos causam uma comoção e uma reação de gratidão, porque a gente percebe que é um gesto generoso, que envolveu sacrifício, que envolveu esforço, e que essa pessoa que fez isso por você, o fez além da conta, da expectativa inicial que você tinha. Ela deixou para você a impressão que ela gastou ou investiu, seja tempo, seja recursos, seja o que for, mas algo que ela fez por você e que ela fez de um modo extraordinário. Isso provoca em você um senso de gratidão como resposta. A gente costuma ficar até meio que prisioneiro dessa sensação de gratidão pela generosidade dessa pessoa, de tal forma que se ela nos pede algum pequeno favor, a gente entra logo em conflito. Como é que eu vou dizer não para ele? Como é que eu vou dizer não para ela? E Deus usa esse sentimento humano através do profeta Malaquias para dizer, é assim que eu me sinto. Vocês dizem que eu sou o Senhor de vocês, mas vocês não me honram. É assim que eu me sinto. Vocês dizem que eu tenho um lugar de importância na vida de vocês, mas eu percebo que o governador é mais importante, que o patrão é mais importante, que alguns outros relacionamentos da sua vida pesam mais, você se empenha mais por eles, você investe mais neles, você gasta mais energias por eles, porque pelas coisas que diz respeito a mim e a minha glória. Este é o sentimento do Senhor, traduzido na palavra profética de Malaquias. Vocês podiam ter dado o melhor de vocês, mas vocês estão me tratando com desprezo. Queria que você não viesse para o culto. Queria que você não oferecesse animal nenhum a oferecer esse animal. Queria que você vivesse sua vida. Tem vir ao templo. Vou mandar fechar as portas do templo.
Quem me dera, diz o Senhor, um sacerdote tivesse coragem e peito para dizer, fechei as portas, porque vocês não são dignos de estar aqui oferecendo isso para o Senhor. Uma vergonha. Voltem com coisa melhor. Fechem as portas. Eu preferia que vocês levassem a vida. Eu olharia para vocês com mais ternura, diria o Senhor. Com mais prazer. Porque olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, eu não tenho prazer, eu não tenho satisfação, não tenho alegria. Mas isso foi lá em Israel naqueles dias. Tem a ver com os sacerdotes. Queridos, Deus é um Deus excelente ainda hoje. Amém? Deus é um Deus de excelência. Ele criou os céus e a terra de uma forma excelente. Ele revelou-se através das Escrituras de uma forma excelente. O seu projeto de construção da simbologia religiosa de Israel é cheio de detalhes de requinte de excelência. Ele planejou você de um modo excelente, o ser humano de um modo excelente. Ele nos deu um Salvador que é excelente, que era tipificado nesse animal, que deveria ser o melhor do rebanho que o ofertante deveria trazer para o Senhor, porque era o tipo de Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o Cordeiro excelente da parte de Deus, que tira o pecado do mundo, o meu pecado e o seu pecado. O sangue excelente de Jesus verteu na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Não se engane, não tenha ilusões quanto a isso. O que o Senhor espera de mim, o que o Senhor espera de você é que você corresponda a esta excelência com toda a sua vida. Aqui o texto diz respeito aos sacerdotes e ao tabernáculo, e o templo especificamente. Nós não temos mais templo, você sabe, esse prédio não é o templo. O que é o templo do Senhor hoje? O que é o templo do Senhor hoje, segundo o Novo Testamento? Somos nós, é a comunidade, é a igreja, templo do Senhor sois vós. Sacerdócio, né? Diz Pedro, do Senhor. Então nós somos templos e somos sacerdotes ao mesmo tempo. E Paulo nos diz que quer a gente coma, que a gente beba, que a gente faça qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para o quê? Vamos dizer juntos? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa para a glória de Deus. É nessa perspectiva que eu creio que Paulo orienta, por exemplo, patrão e empregado, só para citar um exemplo, dizendo que eles devem se tratar com honra e com respeito. Ele diz, façam isso como quem faz para o Senhor. Eu creio que, de certa forma, em alguma medida, a gente pode, inclusive, pensar no sermão profético lá de Mateus, quando Jesus fala daqueles que eram pobres, nus, doentes, prisioneiros, e ele diz, olha, eu tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber, estava preso, você me visitou, estava doente, você me assistiu, estava nu, você me vestiu. Ele fala desse cuidado com o outro, e ele diz, se vocês fizeram a um desses pequeninos, fizeram a mim. E diz o Senhor naquele sermão profético que um grupo pergunta, mas quando que nós fizemos pelo Senhor? Quando fizesse com esses pequeninos. E um outro grupo pergunta, mas quando a gente não fez pelo Senhor? Ele diz, quando você deixou de fazer por eles, deixou de fazer por mim. Eu creio que há um princípio ali, esse princípio de que a vida e tudo que nós temos nessa vida precisa ser tratado com excelência para a glória do Senhor. Eu e você, como homens e mulheres que estão seguindo a Jesus, diz Pedro, somos sacerdotes neste mundo, o que significa que a gente tem uma responsabilidade sacerdotal. Que Deus enxergue em mim, você não o que enxergou. Malaquias enxergou no sacerdote daqueles dias um descaso, um desprezo. Naquele contexto, como ofício sacerdotal do templo. No nosso, com a vida como um todo. O que é a parábola dos talentos? 3 sujeitos, a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, não é isso? E aí o que ganharam? 5 e 2 multiplicaram, trabalharam com excelência, produziram frutos, administraram com zelo. O outro enterrou, devolveu o que tinha, lhe faltou excelência. Queridos, Deus continua requerendo de mim e de você um relacionamento de excelência para com Ele e para com a vida que Ele nos deu. Ele continua esperando que você trabalhe não apenas pelo seu salário, mas trabalhe com excelência, porque isso glorifica o nome dEle.
Deus continua esperando que você exerça suas competências, seu conhecimento, a sua influência, os dons que você tem, as oportunidades que você tem de servir, de abençoar pessoas, e o faça com excelência, sem esperar nada em troca, porque você faz como quem faz para o Senhor. Deus espera que você estude e cresça e se desenvolva nas suas competências e evolua como quem faz isso para o Senhor. Mas quantos de nós nos encontramos tentados a viver de modo medíocre? O que significa viver de um modo relaxado e descomprometido em dar o melhor nas nossas relações uns com os outros, e eu diria, não sei se posso dizer de um tom mais grave, mas de um tom mais especial, dar o nosso melhor na nossa relação com Deus. O que era o holocausto? Um símbolo. O que era o pão da proposição, da presença? A mesa, um símbolo. Todo o Velho Testamento, diz o autor de Hebreus, era símbolos que apontavam para quem? Para Jesus. A gente tem mania de tratar os símbolos com desprezo, quando diz é só um símbolo. A gente ensina que batismo é um símbolo. Parece que ser símbolo é sinônimo de uma coisa sem valor. Mas os símbolos celebram conteúdos. E esses conteúdos comunicam verdades que abraçamos ou rejeitamos. Então, vir à igreja no domingo é um ato simbólico para quem observa a sua vida. Fazer alguma coisa que pode ser caracterizada como um ato religioso, como contribuir com a igreja, é um ato simbólico, mas que comunica alguma coisa. Essa é a perspectiva de Paulo aos Coríntios. Paulo escreve à igreja de Coríntios e diz assim, a ceia, a reunião da ceia não está legal. Por quê? Porque está uma bagunça. Ninguém espera por ninguém, cada um come de qualquer jeito. E aí Paulo diz, eu gostaria de dizer que essa reunião é bonita, mas essa reunião é muito feia. Depois encontra a comunidade. Vocês não devem fazer assim. Vocês devem esperar uns pelos outros. Quem quer comer para esbanjar, come em casa. Tá certo? Vem para cá, porque a ceia é mais do que uma reunião para a gente comer. É uma reunião de comunhão, onde a presença de Jesus é celebrada no pão e no cálice. É mais ou menos isso que Paulo diz aos Coríntios. Mas, gente, não é só um símbolo. Mas é um símbolo que comunica a comunhão com o Senhor. Então, ainda que seja um símbolo, não o trate de um modo vulgar, não o trate de um modo relaxado, não vulgarize aquilo que de alguma forma simboliza algo precioso. Essa comunidade simboliza o corpo de Cristo, de fato é de um plano espiritual, porque assim Paulo diz que é. O que a gente celebra, o que a gente realiza aqui, tem um peso de repercussão espiritual na minha vida, na sua vida e nessa comunidade à volta onde nós estamos inseridos. Nós não estamos aqui numa instituição fria, isso aqui não é empresa, isso aqui não é um negócio, isso aqui é o corpo vivo de Senhor Jesus nesse lugar, na Avenida dos Estados 390. Não brinque com esse lugar. Não vulgarize esse espaço. Não trate com desprezo. Porque quando nós nos reunimos aqui com as portas abertas e as luzes acesas, especialmente à tarde, nós estamos dizendo para essa comunidade que nós cremos em um Deus vivo e verdadeiro, que atende orações, que muda história, que salva o homem, que cura e liberta aquele que nele crê e confia. Ou nós não cremos nisso? Ou nós estamos aqui para oferecer o que sobra do fim de semana? Ou nós vamos investir o que der para investir, o que sobra do tempo, das energias, dos recursos? Qual é o lugar que o Senhor tem na minha e na sua vida? Eu quero, em nome do Senhor Jesus, convidar você a assumir um compromisso com a excelência da sua vida em todas as dimensões. Isso inclui a experiência dessa comunidade. Amém? Nós vamos terminar. Eu queria que você não saísse daqui com um peso, né, por causa do tom dessa minha voz. De que nós estamos falando do mesmo zelo do mundo corporativo. Né? Malaquias começa dizendo no capítulo 1, no verso 1, verso 2, melhor dizendo,
verso 1 diz que é uma advertência, né? E tem 2 detalhes para concluir, eu queria que você observasse nessa abertura do texto que nós não lemos, no capítulo 1, versos 1 e 2. O primeiro é que o nome Malaquias significa meu mensageiro. E alguns estudiosos, no meio acadêmico, ficam discutindo se Malaquias é o nome próprio ou uma espécie de título. Alguns até acreditam e vão buscando evidência no texto de que Malaquias, meu mensageiro, o significado desse nome é meu mensageiro, significa o título de Esdras, porque era assim um compromisso, né, na reconstrução dos muros, da cidade, do templo, com a lei. E aqui Malaquias está dizendo, olha, voltem a um primeiro amor, voltem a ter aquele compromisso de zelo com a lei, com o que Deus estabeleceu para a vida de vocês como nação. Mas há um certo consenso de que é o nome dele. Mas é tão interessante, a tradução grega do Velho Testamento, Septuaginta, traduziu como, no grego, como o anjo do Senhor. Porque a palavra anjo no grego também é mensageiro, né? Anjo é mensageiro. Seja o nome próprio, Malaquias, seja a designação, meu mensageiro, fica ilustrado nesse dilema histórico, que não nos interessa, né? Mas fica ilustrado que não se pode separar quem nós somos do que nós fazemos. O que nós fazemos diz muito a respeito de quem nós somos. Como discípulos de Jesus, nós somos mensageiros da graça da salvação. Quando você se identifica em algum lugar e diz, eu sou crente em Jesus, você leva consigo uma mensagem. Às vezes essa mensagem que você leva consigo, ela é verbalizada na conversa com a pessoa, em que você introduz um assunto bíblico e convida ela a refletir sobre a vida dela e a relação dela com Deus. Às vezes não. Mas mesmo quando você está em silêncio e não dirige uma conversa, digamos, espiritual com alguém, bíblica com alguém, ainda assim a minha vida e a sua vida comunicam alguma coisa para as pessoas. E a questão que eu queria deixar para você nessa palavra é o que a sua vida comunica para as pessoas que convivem com você sobre o lugar que Deus tem na tua história e na tua vida. Deus é uma prioridade. Deus é o centro. As pessoas dizem isso, percebem isso em você. Elas percebem que as suas decisões, que as suas escolhas, que a sua conduta, de um modo geral, refletem uma experiência espiritual viva. Ou elas pensam que você é só um religioso, mais um entre tantos outros. E que você fala de Deus à distância. Se é que fala, quando fala, fala à distância. Que as suas palavras e a sua vida comunicam que você não é diferente de um ateu, de um materialista, porque a maneira como você faz, o que você faz, o que você vive, os compromissos que você põe na sua agenda e que você diz que são invioláveis. Será que a igreja entra ali como um compromisso inviolável? Não, aqui é igreja. Igreja é um compromisso na minha vida. Não estou brincando, não. Igreja é igual trabalho, igual minha família. Eu levo esse negócio a sério. Talvez alguns de nós queremos ser politicamente corretos. E agora há pouco estávamos conversando sobre o pecado de, às vezes, nem sempre, mas às vezes sermos politicamente corretos. Eu não falo muito do meu compromisso com a igreja, porque precisam pensar que eu sou escravo da igreja, e que igreja... Então, entendi. Mas no trabalho as pessoas podem pensar que ser escravo. É vaidade, há orgulho nisso. Escravo do trabalho. Sou mesmo, trabalho bastante mesmo. Nossa, escravo da família, hein? Tudo em função da família. Claro, rapaz, a família é a coisa mais importante da vida do homem. Quer dizer que nesses momentos, nessas dimensões da sua vida, todo mundo pode mexer com você, que você tem resposta para dar. Não, a família não, eu não sou escravo. A família é um valor. Não, o trabalho é um valor. A igreja não, igreja não. Por que as pessoas não podem ver um compromisso profundo e sério seu com a igreja? Que erro há nisso? Que pecado há nisso? Pessoas notarem que você leva a sério o que as coisas diz respeito ao reino de Deus e a igreja faz. O que há de errado nisso? Não quero comunicar uma imagem de Deus muito severa. E o que você está comunicando? Uma imagem de um Deus bonachão, que não busca você e eleva ninguém para a excelência. Quem quer um Deus assim?
Um Deus que tanto faz e que tanto fez. Um Deus que não requer da gente coisa nenhuma. Isso não é Deus, isso é Papai Noel. Mesmo Papai Noel tem uma lista de boas ações, não é isso, gente? Quem já escreveu cartinha para Papai Noel sabe disso. Eu já escrevi uma cartinha para Papai Noel. Escrevi. Botei no meu sapatinho na janela, sabia disso? Fiz isso. Botei lá. Eu acreditava que ele ia passar, né? Eu tinha feito uma boa argumentação de que eu era um bom menino. Cheguei no dia seguinte, olhei na janela, não tinha nem bilhete, nem presente, nem sapato. Bateu um desespero, eu pensei, roubaram meu sapato. Mas aí a mãe me tranquilizou, não é isso? De que o sapato estava guardado, né? E de que Papai Noel chegaria um pouquinho mais tarde. E Deus é esse a quem nós servimos e que aceita qualquer coisa. Não é o Deus de Israel, não é o Deus do Senhor Jesus. Agora, para que você não pense, né, que há muita severidade nisso, como eu disse, além do significado do nome de Malaquias, eu queria que você pensasse na expressão do verso 12. O que diz o verso 2 aí do texto? O que Deus diz aí? Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Esse é o único livro da Bíblia que começa com essa declaração. Nem no Velho, nem no Novo, nenhum outro livro começa com o profeta dizendo assim, logo no início do discurso: eu sempre vos amei. O que isso significa? Isso diz muito a respeito do que Deus está querendo da gente. O que Deus está querendo é que a gente leve o amor dele, o nosso amor por ele a sério. Por isso eu brinquei com o anel e aqui entre marido e mulher. Não é isso? Imagina, me permita mais esse exemplo singelo. Você chega com flores baratas, flores murchas para sua esposa e diz, ó, mulher, é com amor. Convence, gente. Ou vice-versa, não é isso? Mas quando você se esmera em dar alguma coisa que é bom, o melhor que você pode, com os recursos que você tem, no contexto que você está, e o outro percebe que você fez um esforço, fica ali simbolizado e, na verdade, dramatizado em cores vivas, que é uma relação de amor. De amor. E é para essa relação que eu quero convidar você quando eu falo de excelência aqui. Segundo alguém, foi Aristóteles quem disse, nós somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas o quê? Um jeito de viver. Eu e você, como crentes de Jesus, poderíamos dizer para o mundo, e sermos referência para esse mundo, em excelência, excelência profissional, esportiva, excelência nas artes, excelência em todas as áreas. E quando o mundo perguntasse, nossa, por que você faz como você faz? Nós teríamos autoridade para dizer, eu faço o que eu faço, da melhor maneira que eu faço, porque Deus é glorificado no que eu faço. Porque Deus me fez para excelência, porque Deus me fez para grandeza. E eu quero viver para Deus, para glorificar, porque o meu Deus é grande. Amém? Vamos cantar esse hino antes de a gente fazer essa oração final. Nesse capítulo 1 de Malaquias, por 8 vezes, o Senhor diz, por meio de Malaquias, eu sou o Senhor dos exércitos. Por 8 vezes. Sabe quantas vezes em todo o livro? 20 vezes. Expressão que significa, eu tenho majestade. Nós servimos ao Senhor dos exércitos, Ele é majestoso. Amém? Mas a despeito de toda a sua majestade, Ele se importa com a minha vida e com a sua vida. Não há ninguém que eu e você conheçamos, por quem Deus não tem interesse. Não há ninguém que eu e você conheçamos, por quem o coração de Deus, me permita dizer até com um tom poético, bata apaixonado. Por isso, por onde você passar e com quem você se relacionar, dê sempre o seu melhor. Às vezes você não vai conseguir fazer isso. Nos seus negócios, na sua casa, com as pessoas com quem você convive, mesmo na igreja, algumas vezes, naquilo que você faz aqui. E Deus sabe, mas nós não estamos falando de perfeição. Eu estou falando de um compromisso assentado no coração, a semelhança de um
O casal noivo, quando casa, eles prometem que vão se amar, que vão cuidar. Né? Eu nunca vi nenhum casal dizendo assim: eu prometo que eu vou brigar com você, eu prometo que eu vou te aborrecer, eu prometo que quando a gente se estranhar eu vou pisar no seu calo. Ninguém promete esse tipo de coisa, mas acontece. Mas a promessa do amor, do empenho, sustenta a relação nesses momentos em que a gente pisa no calo do outro. Porque é uma promessa, uma aliança. Deus propõe para a gente uma aliança. Amém? Que eu e você possamos honrar essa aliança, que é uma aliança excelente, com uma vida excelente, que trabalha com excelência, que se empenha com excelência. Vamos orar por isso? Senhor, eis-nos aqui mais uma vez juntos como tua comunidade reunida em nome de Jesus, em torno da tua palavra, e sabemos que somos pessoas imperfeitas e que erramos o alvo e que pecamos muitas vezes. Mas também, ó Deus, o Senhor que sonda os corações e mentes, o Senhor sabe que nós nos reunimos aqui e que no meio das nossas imperfeições trazemos um coração que deseja o Senhor, deseja viver para o teu louvor e para a tua glória, um coração que deseja honrá-lo, Senhor, em tudo que faz, quer sentado à mesa na refeição, preparando um bolo, pintando um quadro, elaborando um projeto, digitando algo, navegando pelas redes, quer numa conversa informal, numa conversa mais séria, quer, ó Deus, no espaço da comunidade, da igreja, servindo na logística das atividades da igreja, liderando, ensinando, ajudando a igreja a organizar a sua estrutura, o seu espaço físico, a se organizar ministerialmente, seja lá fora, na relação uns com os outros, nesse mundo, às vezes, esse mundo tão distante dos teus caminhos, que a nossa vida seja uma mensagem excelente, de quem serve, ama e desfruta do amor de um Deus que é excelente. Que as pessoas possam reconhecer que a gente está, apesar das nossas imperfeições, comprometido, levando a sério a vida que o Senhor tem nos dado, os talentos, os recursos, o tempo, as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Sobretudo, ó Deus, nós oramos e pedimos que as pessoas percebam em nós que o compromisso com o Senhor é algo sério, inegociável na nossa vida. Que o nosso caráter não está à venda. Que a nossa fidelidade ao Senhor não está na banca de negociação. Que se houver prejuízo, nós vamos aceitá-lo, mas nós não abriremos mão de honrar o Senhor, de glorificar o teu nome. No gesto mais singelo, talvez socorrendo o necessitado, o aflito, contribuindo também na comunidade, com as nossas ofertas, com os nossos dons, com os nossos talentos, somando esforços para que a agenda da comunidade possa trazer edificação, honra ao teu nome. Senhor, ajuda-nos a vivermos assim, e a respondermos ao teu amor, e a descansarmos no teu amor, a amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, mente, emoções, com todo o nosso esforço. Que a nossa vida, que o nosso corpo seja um sacrifício vivo de culto aceitável ao Senhor. Despede-nos desse ambiente, desta hora, com a tua bênção, com o teu favor, com a tua paz. Abençoa a nossa semana, Senhor. E usa-nos como um farol, como ponte. Usa as nossas mãos para construir o mundo que o Senhor planejou que ele fosse. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Desejo a você uma boa semana. E a paz do Senhor seja sobre você. Homens, uma lembrança. Próximo sábado, dia 15, teremos às 3 horas da tarde a nossa reunião de homens aqui na EBAI. Nosso irmão Luiz Carlos, Minoro e
irmão Sérgio, né? Eles pedem para lembrar isso à igreja. Sábado, às 3 horas, reunião de homens aqui. Quero dizer o último, pode sentar, terminamos, mas deixa eu apresentar uma moça a vocês. Antes que eu esqueça. De manhã eu esqueci, né? E eu deixei para essa última música. Pedi a Renata ficar de pé. A Renata, esposa do Daniel, que está ali. Eles chegaram para a nossa comunidade tem algumas semanas, já tem uns mesezinhos aí, né? Já tem um tempinho que estão frequentando. São da área da música e os dois tocam teclado. Não é isso? Tem um teclado lá para cada um ou só é um teclado só na casa? Só tem um e dá certo? Está vendo? Coisa bonita. É um teclado só, mas eles estão aprendendo a tocar 4 mãos. E é a primeira vez que a Renata tem a oportunidade de participar do nosso culto tocando aqui. E a gente está feliz com a chegada deles. Por coincidência, domingo passado foi o Daniel. Né? E aí, por uma questão de escala e tal, né? A Renata está tocando hoje. A gente está muito feliz com vocês. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, tá bom? Muito bem. É isso. Deus abençoe. A boa semana. Vá em paz.